Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal. E na aula de hoje, a gente vai ter uma visão geral das respostas celulares. Mais especificamente, a gente vai entender quais são as diferenças entre adaptação celular e lesão celular. Então aqui, pessoal, a gente tem um fluxograma muito legal que explica isso muito bem, que é do Robbins, tá? Então aqui ele mostra pra gente, uma célula normal no seu estado de homeostasia. No entanto, a gente sabe que nem sempre as células vão ficar aqui no seu estado de homeostasia, porque mudanças ambientais podem estressar essa célula. E esse estresse, para conseguir sobreviver a esse estresse ambiental, as células muitas das vezes elas têm que se adaptar a esse estresse. E é justamente essa adaptação que a gente chama de adaptação celular. E quais são os tipos de adaptação celular que a gente tem? A gente tem a hipertrofia, que é o aumento do volume celular. A gente tem a hiperplasia, que é o aumento numérico de células. A gente tem a atrofia, que é o inverso da hipertrofia, Ou seja, a atrofia a gente vai ter a diminuição do volume celular. E por fim, a gente tem a metaplasia, que é a troca de uma célula adulta por uma outra célula adulta. A gente vai ver mais especificamente essas adaptações celulares em uma outra aula. Bem, só que existe um limiar de adaptação, tá? Ou seja, existe um limiar cujo as células conseguem se adaptar e não serem lesionadas a esse estresse ambiental. Quando ela perde essa capacidade de se adaptar a esse estresse ambiental, a gente diz que a célula vai ser lesionada. Em outros casos, a célula nem chega a se adaptar. Em alguns casos, a gente tem alguns estímulos que são tão nocivos para a célula e ela é diretamente lesionada. Bem, professor, o que é uma lesão celular? Bem, uma lesão celular, como o próprio nome já diz, vai ser uma lesão no DNA da célula, vai ser uma lesão na membrana da célula, vai ser uma lesão nas mitocôndrias das células ou até mesmo uma lesão nas proteínas celulares. E o que pode causar uma lesão celular? Bem, pode ser uma isquemia, uma hipóxia, infecção, toxinas e até mesmo reações imunes exacerbadas podem lesionar as nossas células. A grande jogada aqui, pessoal, é que a lesão celular ela pode ser reversível ou irreversível. Quando é que a lesão celular ela vai ser reversível? Quando o estímulo nocivo que causou essa lesão ele vai ser leve e transitório, ou seja, ele não vai ser muito intenso e ele vai entrar em contato com a célula, mas esse estímulo vai passar muito rapidamente. Por isso, a célula tem chance de reparar todas essas lesões e retornar ao seu estado de homeostasia, na sua fisiologia normal. E aqui a gente tem uma lesão celular irreversível, E isso vai acontecer quando o estímulo nocivo, ele for intenso e progressivo para a célula. Então, dessa forma, a célula não consegue de nenhuma forma reverter essas lesões porque foram muito grandes, E muitas das vezes acontece inclusive o rompimento da membrana plasmática, por exemplo. Então, dessa forma, quando a gente tem uma lesão muito grande, a célula ela vai ser direcionada para a morte celular, que pode ser tanto por necrose quanto por apoptose. E como vocês já devem imaginar, como tem dois nomes diferentes, a gente tem aqui necrose e apoptose, existem diferenças entre esses dois processos. A apoptose, por exemplo, ela pode ser tanto fisiológica quanto patológica. Já a necrose, ela sempre vai ser patológica. Quais são os exemplos onde a gente tem uma apoptose fisiológica? Durante o desenvolvimento embrionário, Durante o desenvolvimento embrionário, para que alguns órgãos e até mesmo tecidos mantenham o seu formato correto, por exemplo, os dedos das mãos, O que acontece? A gente tem, durante o desenvolvimento embrionário, o aparecimento das membranas interdigitais dos dedos. Só que a gente não nasce com elas. Por quê? As células que formam essas membranas, como vocês podem ver no esquema aqui embaixo, elas sofrem apoptose. E isso auxilia a formação dos dedos como a gente conhece. Bem, pessoal, então para a gente entender direitinho as diferenças entre uma adaptação celular e uma lesão celular, eu trouxe aqui para vocês um miócito cardíaco normal, ou seja, as células contráteis do coração. Tá? Se a gente tem um paciente, por exemplo, que tem hipertensão,
essas células vão ser células que vão estar trabalhando ali constantemente, em uma maior carga. Isso vai fazer com que essas células em maior carga se adaptem a esse estresse de maior trabalho. Como? Aumentando de volume, fazendo o que a gente chama de hipertrofia. Tá? Então a gente tem aqui um miócito cardíaco hipertrofiado. Só que isso não é bom para o coração. Por quê? Ao fazer isso, se a gente olhar aqui esse corte cardíaco, a gente consegue ver que como as fibras cardíacas, né, os miócitos cardíacos, eles aumentaram de volume, as câmaras internas do coração, ou seja, os ventrículos aqui, a gente teve a diminuição dessas câmaras internas. Né? Isso vai fazer com que esse coração ejete, né, uma menor quantidade de sangue para as artérias e aí a gente tenha, né, uma insuficiência cardíaca. Por outro lado, se esse miócito cardíaco aqui for de um coração de um paciente que está infartando, o que vai acontecer? Essas células, né, não vão ter o suprimento de oxigênio suficiente para se manterem vivas. Então essas células vão primeiramente ser lesionadas reversivelmente. Se essa isquemia ela não for revertida, né, se a gente não tiver a reversão dessa isquemia, esse quadro de lesão reversível vai evoluir para uma lesão irreversível. Portanto, esses miócitos cardíacos eles vão morrer. Bem, pessoal, a nossa aula realmente era só para a gente entender a diferença entre uma lesão celular e uma adaptação celular. Bem, eu deixo com vocês a nossa próxima aula aqui em cima, que é sobre adaptações celulares. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima!